Olá, povo heróico inscritos aqui do meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Rúbia Betânia, trazendo aqui mais um vídeo para você aqui na playlist Povo Heróico. Bom, o conteúdo de hoje é sobre uma matéria vinculada ao site Correio da Manhã aqui de Portugal, que traz algumas informações equivocadas, tá? Sobre a manifestação que ocorreu no Brasil agora dia 1º de maio. Eu, mãe de família, dona de casa, porém, uma pessoa que não me acomodei ao sistema medíocre e corrupto da canhota brasileira, leio, me atualizo, busco fontes sérias que informem verdades. Porque é importante que a gente fique atualizado de tudo o que acontece no mundo e, claro, no nosso país de origem, no Brasil. Mas é mais importante também quando a gente pega a informação e checa essa informação e repassa, né, aquilo que é realmente verdadeiro. Milhares de portugueses consomem conteúdos vindos de correspondentes que estão lá no Brasil. E dependendo, claro, da notícia, eles ficam com uma concepção errada com relação ao país dos mais de 152 mil brasileiros residentes aqui em Portugal. E eu quero usar esse meu canal aqui para fazer a comparação do que diz a matéria do site Correio da Manhã com o que é verdadeiro. O povo tão querido de Portugal não merece consumir desinformação. E a matéria tá aqui. Vou colocar para vocês. Já começa colocando uma manchete. E aqui já tem um primeiro erro que já vou falar. E vou identificar mais alguns para falar para você a verdade. O primeiro erro foi esse aqui. Bolsonaro sobrevoa de helicóptero manifestação que pede ditadura militar no Brasil. Só para esclarecer, vou estar trocando algumas palavras por outras, tá? Devido à política do YouTube, nas quais nós, os criadores de conteúdo, somos proibidos de falar, com pena aí de algum tipo de suspensão, de punição. Infelizmente, é isso que tem acontecido. Bom, vamos lá. A maioria dos chamados bolsonaristas, como os portugueses nos chamam aqui, a gente entendeu que pedir intervenção militar ou ditadura militar não é o correto. Se alguém continua, é porque está muito mal informado e precisa corrigir isso. O certo, gente, é pedir intervenção federal. Por quê? Porque o presidente da República pode convocar a intervenção federal e então será criado um tribunal militar para julgar todos os corruptos e tirá-los da vida pública. E é isso que nós brasileiros precisamos e queremos. Além de ser legal e constitucional. A intervenção militar ou ditadura militar, se for acionada, Bolsonaro sai da presidência com 3 meses depois, né? E aí uma nova eleição é realizada, Bolsonaro ficaria impedido de concorrer, e não é isso que a maioria dos brasileiros quer. Uma outra parte aqui, vamos lá, o segundo equívoco, né? Presidente brasileiro optou por participar do ato antidemocrático e mostrar o seu apoio aos radicais no ar. Por que ato antidemocrático? Se é direito do cidadão manifestar-se. Eu faço uma pergunta para vocês. É um direito do cidadão respaldado no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 e um dos pilares da democracia brasileira. Discordo também, aliás, tá? Vou estar discordando de vários pontos aqui nessa matéria. Discordo que a matéria chame os manifestantes de radicais. Radical seria se a manifestação tivesse gente aí soltando fumacinha, né? Gente sem roupa, imoralidade, vandalismo, quebradeira, como é uma das características quando a canhota protesta. Vamos continuar aqui. Ao todo, ocorreram manifestações semelhantes em 11 dos 27 estados brasileiros. Isso é fake.
Em todos os estados das 5 regiões da federação houve manifestação pró-Bolsonaro. Para que tapar o sol com a peneira, pessoal? Se o jornalista e o seu correspondente se dessem ao trabalho de fazer aí uma simples busca no YouTube, vocês iriam ver vídeos aos montes em todos os estados do Brasil. O povo foi para as ruas, aos milhares. No estado de Goiás, eu mostrei aqui, tirando Brasília, onde foi o foco. Em Goiânia teve uma super manifestação. No Amazonas, em Belém do Pará, em Macapá, no estado do Amapá, a minha cidade de nascimento. Lá em Natal, no Rio Grande do Norte, eu vi, tá na internet, em João Pessoa, na Paraíba, em Fortaleza, no Ceará, Pernambuco, Alagoas, Curitiba, no Paraná, Santa Catarina, Belo Horizonte, Minas Gerais, gente... Copacabana, no Rio de Janeiro. São Paulo foi o quê? Me diz aí. Não queiram diminuir o que foi gigantesco no Brasil no dia 1º de maio. Façam uma matéria limpa. Vamos continuar? Vamos continuar que tem mais. Vamos aqui. Na manifestação de Brasília que, segundo os organizadores, reuniu cerca de 5.000 pessoas. Gente, 5.000 é brincadeira, né? Estão brincando com a gente. Que desserviço é esse? Vocês não viram vídeos, não? Troquem esses óculos de vocês. Façam exame de vista, por favor. Vou colocar as imagens aí para ajudar vocês e ao público de vocês que está recebendo gato por lebre. Isso aí é só 5.000? Que organizadores foram esses que vocês dizem que passou essa informação para vocês? Não é nem informação, é desinformação. Será se é desse tipo de jornalismo que vocês precisam para atrair leitores? Eu preciso terminar isso aqui. Eu autorizo o presidente. Era uma resposta a declarações feitas dias atrás por Bolsonaro, que só esperava uma autorização do povo para mandar, presta atenção, as forças armadas para as ruas e desencadear o que chamou de medidas duras para garantir o direito de ir e vir e o direito do trabalho dos brasileiros que, segundo ele, estão cerceados pelas medidas de restrição adotadas por governadores de estados e autarcas por todo o Brasil contra o avanço da Covid-19. Só por aqui já dá para ver o quanto vocês desconhecem a realidade da política no Brasil, da política brasileira. O que vocês chamam de medidas de restrição adotadas por governadores são medidas ditatoriais de certos governadores que, infelizmente, foram eleitos enganando o povo com vãs promessas e vários deles só foram eleitos porque juraram de pé junto que estavam apoiando Bolsonaro. E hoje, esse mesmo povo que os elegeu se arrependeu amargamente, porque esses enganadores do povo não entraram de acordo com o Poder Executivo, na pessoa do presidente da República, e o resultado está aí, para todo mundo ver. Cilindro de oxigênio faltando, respiradores pagos, que nunca chegaram, ou só uma pequena porcentagem chegaram aos hospitais, e mesmo assim, alguns incompletos. Tem muita coisa. Desde o início, Bolsonaro foi a favor que ficassem em casa apenas pessoas do grupo de risco, sendo que a grande maioria saudável continuasse a trabalhar para não parar o comércio. Gente, o Brasil é imenso. São mais de 210 milhões de brasileiros. E mais da metade são ativos, são saudáveis. Compare aí os 210 milhões de brasileiros no Brasil com 11 milhões de portugueses. Pelo amor de Deus. Não tem comparação. Parte
desses governadores traíras, tá? Fizeram o contrário, lacraram os estabelecimentos, forçaram o desemprego de muita gente, não tiveram planejamento para isso. Multidão essa que ficou padecendo necessidade até hoje. E tudo com a conivência da corte dos supremos intocáveis, que tirou a responsabilidade da PAN, das mãos do presidente e deu aos governadores nos estados. Detalhe, nem todos os governadores no Brasil são contrários ao presidente Bolsonaro. Uma das únicas coisas que não impediram o presidente foi que ele assinasse o cheque, né? Mais de 700 bilhões o governo federal enviou aos estados para ajuda emergencial nesse período aí da fraudemia. Por que eu chamo de fraudemia? Porque eles têm usado essa situação para arrancar dinheiro dos cofres públicos do Brasil, já que Bolsonaro cortou os gastos desnecessários, sim, e o desvio de verba pública. A torneira estava jorrando demais, a mamata secou para corrupto. Os quase 700 bilhões de ajuda emergencial chegou aos estados e simplesmente desapareceu. Outro detalhe importante é que Bolsonaro, lá no início da PAN, decretou estado de emergência no Brasil. Olha aí a matéria do Foice de São Paulo, de 4 de fevereiro de 2020. Viu aí? Mas esses governadores preferiram o carnaval, né? Carnaval, né? Evento que reuniu milhares de pessoas, turistas, e aí aumentou muito o contágio da Covid-19 no Brasil. 2 helicópteros da Presidência da República, numa despesa desnecessária paga com dinheiro dos impostos dos cidadãos. Perguntem a qualquer brasileiro verdadeiramente patriota que é a favor de Deus, pátria e família, se essa despesa foi desnecessária. Façam uma pesquisa. Desnecessário é manter o comércio fechado com a desculpa do Covid. Se todas as lojas e empresas estão ali, ó, de acordo com as medidas sanitárias, marcação no chão, marcação nos assentos, álcool gel na entrada, distanciamento, máscara. Se todas essas medidas sanitárias estão sendo praticadas, para que eu fechar tudo? 1,4 milhão de empresas foram fechadas no Brasil. Mas Deus é tão bom, tão misericordioso, que outras 3.359.000, se eu não estou enganada, foram abertas. Isso no ano passado. E o país registrou um saldo positivo de 12,315 milhões de novos negócios abertos nesse período. Tá aí a matéria do G1 de fevereiro, agora, desse ano, que não me deixa mentir. Diz assim o final da matéria. Sobrevoaram durante cerca de 40 minutos a manifestação extremista ante aplausos da multidão ao presidente. Olha, aqui o jornalista volta a ofender o povo brasileiro, chamando milhares de manifestantes de extremistas. Sim, milhares, porque não foram 5.000, foram milhares em todo o Brasil. Entendam que Bolsonaro foi eleito democraticamente pelo voto da maioria, isso é fato. Não adianta escrever matérias mentirosas, porque o povo não é mais bobo. Se vocês não gostam do presidente do Brasil, o problema é de vocês. Mas não prestem um desserviço de desinformação ao povo português, porque vocês recebem seus salários para informar, fazer um jornalismo sério e não querer cravar na testa da gente que mora aqui um atestado de idiotice. Você que ficou até agora, comente esse absurdo.
Absurdo dessa matéria, que eu vou inclusive até deixar aqui no link para você ler direitinho e ver que matéria tendenciosa e absurda contra um povo que é consciente, está usufruindo de sua liberdade de protestar contra a corrupção e alguns órgãos federais e estaduais contra o fecha tudo e dizer que o presidente Bolsonaro está autorizado pelo povo para agir e restaurar a ordem no Brasil. Só para encerrar aqui, só mais um detalhe. Se você é brasileiro, mora aqui em Portugal e apoia o presidente Bolsonaro, vou deixar um link aqui para você. Dá uma olhadinha nesse link, tá bom? Gente, fica com Deus e até uma outra oportunidade aí, tá certo? Aquele abraço.